Eu gostaria de chamar agora também, para compor aí o nosso painel magistral, vai falar um pouquinho também da experiência dela, dessa questão do diagnóstico, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre as perguntas que foram enviadas. Gostaria de chamar a doutora Tamara Inácio. Vai falar um pouquinho aí dessa área dela, neurologia, neuropediatria. Doutora Tamara, fica à vontade. Boa noite, gente. Boa noite. Vou começar, gente, agradecendo, né, vocês por estarem aqui hoje. Tá melhor? Oi, melhorou? Agradeço a presença de todos, né? Uma quinta-feira, todo mundo cheio de coisa para fazer, saindo do trabalho, e mesmo assim vocês vieram. Então, para mim é uma honra ter todos vocês aqui. Eu espero contribuir muito nessa noite. Eu quero avisar para quem não viu na internet que eu abri uma caixa de perguntas lá no meu Instagram, marquei a Ciência Magistral e o CET também, porque não sei se o tempo vai ser hábil para eu responder todas as perguntas, mas vocês podem me enviar lá, que a gente vai se falando por lá e eu vou esclarecendo as dúvidas de vocês, tá? Pode colocar o primeiro, por favor. Eu vou ficar posicionada mais ou menos por aqui, vou estar sempre na extremidade, porque os primeiros slides, até o sexto, se eu não me engano, são mais para vocês tirarem foto. São, hoje eu diria, instagramáveis, né? São informações muito importantes sobre o diagnóstico, sobre como é feito o diagnóstico. Muitas vezes no meu consultório, né, as famílias perguntam assim, que sigla é essa? Que número é esse? O que isso quer dizer? Então hoje vai ser como, vocês vão se sentir como se vocês estivessem no meu consultório. Tudo o que acontece lá, eu vou trazer hoje de uma forma muito clara, para vocês entenderem, né, de onde vem o diagnóstico, antes da gente falar sobre o autismo, entender de onde vem, para ficar mais claro para vocês. Bom, essa aí sou eu, Tamara Inácio, para quem não me conhece. Eu sou de Minas, estou aqui há aproximadamente uns 8 anos, né, vim pelos meus pais, não estou vendo minha mãe aqui. Oi, minha mãe está ali, vim atrás dela. E desde então, né, eu já seguia na medicina antes de chegar aqui. E graças a Deus a neurologia me escolheu e hoje eu vivo muito feliz, né, exercendo a minha profissão. Eu me formei em Minas Gerais, no IMES, Ipatinga, né, onde eu morava. E as outras pós-graduações que eu fiz foram todas no Rio Grande do Sul. Eu comecei em São Paulo. Aqui tá bom. Eu comecei em São Paulo, mas aí eu tinha muito medo de onde eu estava no sul, medo de avião, né? Ficou mais fácil para eu transitar. E eu fiz todas por lá. Exerci pouco a medicina do trabalho, comecei na pediatria, aí a paixão veio com tudo, passei para a neurologia, entendi que precisava atingir, né, as crianças e foi quando eu permaneci na neuropediatria. Hoje eu ainda atendo pacientes adultos, mas bem específicos. Eu me dedico quase que inteiramente à neuropediatria. E sou mãe do Luiz Eduardo, que tem 1 ano e me passou essa gripe. Esse, gente, se eu estiver atrapalhando a foto, vocês só fazem um sinal, tá? Esse livrinho aí é o DSM-5. É daí que vem as perguntas. De onde que vem o protocolo para diagnóstico, né? De onde que a Tamara faz aquele milhão de perguntas, que leva 1 hora perguntando na primeira consulta, quem já teve meu consultório sabe mais ou menos como funciona. Vem desse livro aqui. É o Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Esse documento é uma ferramenta muito importante para médico, para psicólogo, para todos os profissionais da área da saúde, tá? Não exclusivamente os médicos usam. E ele foi feito pela Associação Americana de Psiquiatria. Essa edição foi feita em 2013. Então, desde então, ela é a mais atual. E a gente vem seguindo esses critérios, né? Nós guiamos por ali para poder deixar diagnóstico, ou pelo menos ter um norte, para saber qual vai ser a próxima avaliação, né? Para nos orientar. Pode passar. O que é o TEA? Transtorno do espectro autista. Lá embaixo, para quem tirar foto, é só aumentar
que tem a fonte, tá? Geralmente é o Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde, de onde eu tirei. Fica mais fácil vocês verem na íntegra. É um distúrbio do neurodesenvolvimento, caracterizado por desenvolvimento atípico, manifestações comportamentais, déficits na comunicação, na interação social, padrões de comportamentos repetitivos e estereotipados, podendo apresentar um repertório restrito de interesses e atividades. Todas essas informações, né, esses termos técnicos, padrões repetitivos, estereotipados, que para alguns pode ser algo novo, eu vou detalhar, a gente vai falar muito bem claro sobre ele daqui para frente. Pode passar. É um transtorno que geralmente é diagnosticado antes dos 2 anos de idade. Esse textinho aí não é meu. Então isso quer dizer o quê? É o que deveria acontecer, né? O que nós gostaríamos que acontecesse, né, na medicina, é que todo mundo conseguisse ter essa informação, ou ter acesso, né, ao sistema de saúde, para poder investigar o que está acontecendo com essa criança. Hoje eu tenho 2 realidades. Eu consigo diagnosticar antes dos 2 anos, mas também eu tenho muitos pacientes já na fase adulta, porque na nossa época, né, infelizmente, não tinha tanto estudo, e a gente não sabia, né, o que era autismo. A gente tinha outros diagnósticos, né? As comorbidades que a gente tem junto com o autismo hoje. Comorbidade, gente, são os diagnósticos que podem vir junto, né? Ansiedade, depressão, transtorno de comportamento. Era só sobre isso que se falava na época, na nossa época. Então é por isso que eu tenho muitos pacientes que chegam para mim hoje e que tiveram que vir, né, se virar do jeito que deu, com as perdas, com o sofrimento durante os anos, porque não tiveram acompanhamento adequado, né, infelizmente. Mas o ideal é que seja antes dos 2 anos de idade. Com 6 meses a gente já começa a observar, né, para um profissional a partir dos 4. Mas em casa, né, para todos vocês, com 6 meses fica bem claro, eu vou trazer isso mais detalhado. Pode passar. Pode passar. O diagnóstico, ele é feito, gente, essencialmente por um médico. Todos os outros profissionais da área da saúde são de extrema importância no diagnóstico. Eles indicam, né, eles mandam encaminhamento, estou observando isso, vê para mim o que você acha que é, pode ser autismo, pode ser um outro transtorno, e a gente trabalha junto. Porém, para fechar o diagnóstico, para laudar, é necessário que seja um médico, e o principal que está escrito ali, que também não é minha essa frase, né? Isso deve ser seguido por nós profissionais, é um médico capacitado. Tem que treinar, tem que ter tempo de estrada, tem que ver repetidamente, tem que estudar muito, porque quando você não sabe, né, o que você está procurando, qualquer coisa que você vê pela frente, você aponta, né, um diagnóstico como se fosse. Então é de extrema importância ter essa capacitação para fechar um diagnóstico. E não necessariamente, eu gostaria que isso ficasse claro, não necessariamente é feito por um neurologista, neuropediatra, psiquiatra. O ideal é que seja um médico capacitado. Ele pode ter feito pós-graduação para se especializar, isso é muito importante, né? Contanto que ele tenha seguido todos aqueles critérios que eu mostrei no início, que a gente vai destrinchá-los aqui, ele pode fazer o diagnóstico. Então, para vocês que às vezes chegam no meu consultório com medo, doutor, eu recebi esse diagnóstico aqui, mas não era neuropediatra, ou não era neurologista. Eu estou com medo. É óbvio, o medo é legítimo. Mas informação é poder. Então, eu estou informando, e tudo que eu estou falando, vocês podem procurar, está escrito, né, gente? Lá no Premerge também tem. É legal, legalmente os médicos podem, capacitados, fechar diagnóstico do transtorno do espectro autista, tá? Pode passar. Vamos falar sobre exames laboratoriais. Uma dúvida muito comum também é: mas doutora, ele não pediu nenhum exame, né? Ou você não vai me pedir nenhum exame, né? Nós não vamos investigar. O que acontece, gente? Até o atual momento, graças a Deus, a medicina continua em constante evolução. Eu espero que daqui a uns 5 anos, né, bem próximo, a realidade seja outra e eu posso estar aqui falando tudo diferente. Hoje, o diagnóstico é clínico.
Clínico é o quê? Observação de sinais e sintomas. Não existe exame laboratorial, não existe de imagem, que é eletrotomografia, ressonância, raio-x, que vai mostrar que aquele paciente é autista. Nós fazemos testes, sim. Quem é meu paciente sabe. Eu trabalho com uma linha, né, medicina integrativa, que vê tudo, né, eu até faço de vez por inteiro, da cabeça aos pés. Então eu vejo tudo de hormônio, tudo de neurotransmissor, eu peço exame de sangue. Se for necessário, a gente pede exame genético, mas para outras comorbidades, outros diagnósticos que podem estar associados, ou para ver como é que está a questão da árvore genealógica dessa família. Não só vai fechar diagnóstico se fizer um exame X, né? Hoje essa não é a nossa realidade. O diagnóstico é estritamente clínico. Pode passar. Esse é o CID. Sempre que eu pergunto assim lá no consultório, você tem plano de saúde? Aí o paciente fala assim, tem plano tal. Eu falei assim, não, é só para saber quanto mais de CID eu vou precisar colocar. Porque a diferença, né, do plano de saúde para o sistema privado, dessa letrinha aqui, qual é a quantidade necessária? Então, pelos anos que eu já trabalho com isso, eu já tenho ideia mais ou menos assim, eu vou precisar detalhar mais. Eu preciso colocar que ele tem transtorno específico da linguagem, mais transtorno do comportamento, mais distúrbio do sono, mais distúrbio da alimentação, que já está dentro do diagnóstico. Mas essas letrinhas que vem no final são siglas, né? Ele foi criado pela Organização Mundial de Saúde, né? A sigla de Classificação Internacional de Doenças. E ele é usado não só por médicos, tá? Todos os profissionais da saúde, quando vão laudar, também podem e devem usar essas siglas. Por quê? Mundialmente, eu atendo pacientes também fora, né, do país, tem um CID lá embaixo. Se ele for atendido em qualquer lugar, com esse CID, a pessoa joga no Google, ele pode não entender a minha língua, mas ele vai entender o diagnóstico, porque ele é mundial. Então, onde você for, você vai ser devidamente, né, reconhecido e respeitado usando essas siglas. Então, eles usam números e letras para codificar, né, de acordo com algum transtorno ou com alguma doença, né, depende da classificação. Pode passar. Eu não vou tampar. Isso é mais importante. Mudou, né, gente? A gente tinha o CID 10, a atualização é o CID 11. Então, tudo que tinha dentro do F84, que era só o diagnóstico de autismo, na F84 acabou. Onde tinha Asperger, né, alto padrão de funcionamento, estava tudo ali dentro. Hoje a gente está aqui, foi subdividido de acordo com o tanto de recurso, tanto de apoio que o paciente precisa e se tem deficiência intelectual ou não. Eu não vou explicar cada um deles detalhadamente, porque eu vou falar de uma forma mais clara, né, nos outros slides. Mas essa foto é importante para você conferir. Caso você receba um slide, um laudo, ou já tenha um paciente com laudo, né, em casa, um filho ou você já foi laudado, para conferir se você se encaixa corretamente dentro do CID-11. Todo mundo tirou? Pode passar? Pode passar. Os níveis de autismo. Antigamente, né, se dizia leve, moderado e severo. E tudo que é severo dá medo, né, gente? Tudo que é severo parece que é ruim demais, ou não vai ter esperança, não vai ter solução, não vai evoluir, né? Então, como graças a Deus a gente continua evoluindo na medicina, do CID 10 para o CID 11, os estudos foram melhorando. E hoje a gente tem essas divisões, né? As classificações. No nível 1, que era o leve, então hoje a gente só escreve, ou só fala, ou só identifica os critérios de nível 1, nível 2 e nível 3. Nível de quê? De suporte. Quanto mais suporte o paciente precisa, maior é o nível dele. Isso quer dizer o quê?
Então, Tamara, você falou que meu filho é nível 3, ou eu sou nível 3, eu nunca mais vou mudar de nível? Essa é uma pergunta muito frequente, né? Eu não vou evoluir? Não é isso que acontece, né? Não é isso que... eu não trabalho para isso, né? Eu trabalho para que a pessoa venha evoluindo, né? Evoluindo de níveis. Do nível 3, venha para o nível 2, para o nível 1. Quanto mais funcional, quanto menos ele precisar de apoio, menor é o nível dele. Isso quer dizer o quê? Que é possível, né? Assim como a Viviane trouxe muito claro para a gente, né? Todas essas possibilidades, é como se a gente estivesse falando em milagres. Graças a Deus, todos os dias eu vivo esse milagre no consultório. De vir histórias de que, nossa, nunca mais, eu estou no nível 3 e meu filho, né, não evolui, não vai acontecer mais nada. E acontece. O nosso cérebro, ele é plástico, né? Neuroplasticidade. Ele vai se renovando. A cada dia que passa, a gente vai fazendo novas conexões. E a gente pode evoluir mais. No nível 1, é quando o paciente tem dificuldades na comunicação social, interação, mas ele consegue lidar com rotina, né? As rotinas diárias, de que eu consigo tomar banho, consigo comer, consigo me limpar, fazer higiene pessoal, consigo ir na escola. Então, ele requer pouco suporte. No nível 2, é o paciente que tem dificuldades sociais, de comunicação. Elas na comunicação são mais pronunciadas. Na comunicação pode ser tanto verbal, que é falar, né? Não quer dizer diálogo. Falar é falar assim, água, carro, não, mamãe, eu quero tomar banho, né? Então, é uma dificuldade maior nessa comunicação, tanto na verbal quanto na verbal. Não aponta, não mostra desejos, a gente vai falar mais detalhado sobre isso. E requer um suporte substancial. Então, já aumenta um pouquinho a necessidade de outros profissionais. Suporte não é só o familiar, é intervenções terapêuticas. Aí vem toda a equipe da saúde, que é de extrema importância para a evolução desse paciente. Nível 3. Dificuldades graves na comunicação, interação social e comportamento. Esse nível requer mais suporte, porque são habilidades que não são natas, né? Ele não nasceu sabendo. Então, ele vai levar um tempo para aprender e vai depender muito do estímulo, de como ele começa, quanto mais cedo, melhor. Então, pode ser que, na maioria dos casos, no nível 3, seja um paciente ainda não verbal, tá? Porque tem crianças que começam a falar a partir dos 8. Então, não é uma sentença. Levem essa informação para vocês. Não, meu filho até hoje não falou. É possível, sim. Existem pacientes que nunca vão falar? Também existe. Mas não é uma sentença. Não quer dizer que todos sejam, mas assim como nós também não somos. Pode passar. E o que causa o autismo? É uma dúvida muito grande, né, para todos nós. Há uma interação de fatores genéticos e fatores ambientais. Quando a gente fala de genética, é muito comum as famílias chegarem assim, né, doutora, como é que eu faço? Né, eu tenho, meu filho tem, e o próximo vai ter? E qual a probabilidade? E se eu tiver gêmeos? Vem todas aquelas dúvidas, né, na sua árvore genealógica. Existem muitas causas genéticas envolvidas, que é quando eu falei que eu entro com o pedido de exame genético, né? Quando já existe um histórico familiar, ou eu vejo um rostinho sindrômico, ou tem alguns sintomas, eu posso pedir para investigar se tem síndrome de estágio, que é muito comum no autismo, síndrome de Rett, mutações genéticas. E essas mutações, elas podem ser hereditárias, que é diferente de genético, né? Genético já está no seu DNA. Hereditário você tem alguém na família, e aí você veio com o mesmo gene e desenvolveu. E existem também situações em que você pode ser o caso zero. Ninguém da família tem essa mutação, e você ser a primeira pessoa a ter a mutação, e pode até não ter outros, tá? Não na medicina nunca é matemático, né? Não é específico, pode ser que já tenha no familiar ou não. Fatores ambientais. Esses são os mais divulgados e preocupantes para todo mundo, né? Exposição a fator químico. O que são esses fatores químicos? Onde que você trabalhou durante a sua vida? Você inalou produto químico? Você trabalhou
em lugar que tinha, aquele lugar que faz pia, esqueci o nome, amianto, né? Que é muito comum. De acordo com o que você foi exposto, tanto para inalar quanto para contato na pele, com o passar dos anos, isso traz alterações ao nosso DNA, né? Tudo que a gente come, tudo que a gente passa, traz algum efeito ao longo dos anos. Isso traz alguma alteração também no nosso gene. Então, podem ser exposições a agentes químicos, deficiência de vitamina D e ácido fólico. Falou-se muito sobre o ácido fólico, mulheres que tomavam demais, né? Aquelas fake news, na verdade. Por isso que eu peço sempre assim, está com dúvida? Vai no Ministério da Saúde, por favor, procura lá. Ou entra na Sociedade Brasileira de Neuropediatria e procura um artigo. E aí você vai ver, tem que ter estudo, tem que ter muita gente analisada. Que a gente fala assim, não, realmente, isso tem sentido, não é só porque está escrito, né? Uso de substâncias como ácido valproico, né, que pode ter sido usado durante a gestação. É comum algumas mulheres terem passado ou já faziam acompanhamento de depressão a um longo prazo e engravidou. E aí, se estiver tomando essa medicação durante a gestação, comprovadamente, cientificamente, as chances de que essa criança venha com o diagnóstico do transtorno espectro autista é muito grande. Prematuridade. Idade gestacional abaixo de 35 semanas. Por isso que sempre chega, eu tenho que perguntar, né? Nasceu a termo? Teve alta junto com você? Precisou ficar internado? Teve problema? É por isso que, quanto mais prematuro, maiores as chances, né? Porque é um transtorno neurodesenvolvimento. O desenvolvimento vai ter algum atraso e a prematuridade contribui muito para isso. Gestações múltiplas. Mães que têm muitos filhos, né? 4, 6 e por aí vai, né? As chances de que a gente tenha ou alguma mutação genética ou algum transtorno, ela aumenta de acordo com as gestações múltiplas. Infecção materna durante a gravidez. O que isso é durante a gravidez? Eu sempre pergunto, teve infecção de urina, ficou internado, teve pneumonia, precisou tomar antibiótico? São essas perguntas que fazem parte disso aqui, ó, infecção materna. Porque tudo que passa, né, no nosso corpo vai passar dentro do cordão umbilical, entra na placenta e alimenta aquela criança, né? Ela vai se nutrir. Então, se tiver alguma infecção, ela pode sim causar alguma alteração neurológica. Idade parental avançada. Aí são os casais que decidem ter filhos, né, com idade um pouco mais avançada. Então, quanto maior a idade, maior a chance de ter autismo. Pode passar. Esses são os sinais. 4 meses de idade. Não sorrir para as pessoas. A gente tem, primeiro, o sorriso que é reflexo, né? Que ele está quase que sorrindo sozinho. E depois você começa a fazer gracinha. Cadê o neném? E ele começa a esboçar o sorriso social. A partir dos 4 meses, essa criança ela já tem capacidade para desenvolver esse sorriso. Dificuldades em mover os olhos para todas as direções. Não era aquele olhar parado, sabe, para o horizonte, que é comum a gente ver no autismo. É aquela criança que está sempre curiosa, olhando para tudo, e é difícil até de você parar ela para te observar. Não leva as mãos e objetos à boca. Muito comum a gente ouvir, nossa senhora, agora esse filho, tudo que ele pega, ele leva à boca, ele quer comer ou ele quer morder. Para essa criança que tem atraso, né, o transtorno do desenvolvimento, ele não demonstra interesses. E também por objetos, não quer pegar nada para levar à boca. Não emite sons com a boca. Qualquer barulhinho, aquele nenenês, eu não sei fazer direito, mas um barulhinho que o bebê faz nessa fase, não é esperado que ele faça. Porque o povo está tirando foto aqui, eu fico muito atrapalhada. Então não é esperado que ele faça esses barulhinhos, né, nessa idade. Então você já vê que tem algo errado. É aquele bebê, eu ouço muito as famílias falarem assim, nem parece criança. Tranquilo, não faz barulho, não mexe com nada, não faz nada. Já levanta um sinal vermelho para mim. Eu falei, peraí, menino, tem que ser bagunceiro. Para dar dor de cabeça, para a gente ficar solta isso, não faz aquilo. Então, se já vem com esse relato, já é um sinal de alerta. Não sustenta a cabeça,
ele tem hipotonia, né? Uma das características que a gente tem dentro do transtorno, hipotonia, é quando o músculo não é muito forte, assim, ele se desenvolve um pouco depois, é preciso fisioterapia, é preciso psicomotricidade, para ele conseguir erguer. Então, nessa fase, que é que o neném já está deitado assim, levantando a cabecinha, procurando tudo, este bebê não faz, ele tem a cabecinha mole, você segura ele no colo e ele fica com a cabeça girando, né? Ele não sustenta. Não acompanhe objetos que se movam na sua frente. Seja pessoas ou objetos. Você passar as coisas na frente dele, ele não vai demonstrar interesse. O olhar dele vai ficar fixo. 6 meses de idade. Não demonstra afeto por seus familiares. Outras frases que eu escuto. Os irmãos. Ele não gosta de mim. Eu quero brincar com ele, ele não me dá ideia. Né? Ele não tem carinho pelos familiares, né? Ou a mãe vai amamentar, a mãe está com ele no colo, e ele já tem um certo, ou uma repulsa, que a gente vai falar mais para frente, que é de não querer o contato, ou de simplesmente não perceber aquele familiar. Não demonstra reciprocidade. A reciprocidade é justamente isso. A partir dos 6 meses, que é a gente, né, na neurologia fala a fase da socialização, que é o que o neném precisa sentar, sustentar o tronco, botar as mãozinhas para frente, ó, e ver o mundo. É essa posição que a gente aprende. A partir do momento que ele fez isso aqui, ele está vendo tudo. Então já é hora dele sair para o mundo e querer desenvolver e aprender mais. Então, se não tem essa reciprocidade de você se mostrar para ele, de conversar com ele, brincar com ele, e ele não responder de volta, tem atraso. Não responde aos sons emitidos próximo a ele. Barulho. Campainha, bateu a porta, cachorro latindo, qualquer que seja o som, a criança continua ali, ó. Nada está acontecendo, né? Não pisca, não mostra nenhuma reação, seja de felicidade ou de susto, também é um sinal de alerta. Não sorri ou dá risadas ou expressões alegres, que a partir dos 4 meses já começa, e aqui é bem expressivo, né? E nessa fase, se não tiver, é preocupante. Pode passar. Esse olharzinho aí, ó. Que eu até brinco, falo assim, para as pessoas entenderem melhor, eu perguntei, mas ele estava... você consegue ver se está feliz? Se está triste? Se está irritado? Ele está sempre com carinha de paisagem. A carinha de paisagem é, você dá um presente, não sei se gostou. A pessoa te abraçou, não sei se está irritado, se gostou. Não consegue fazer essa expressão facial das emoções. Com 9 meses de idade, é uma criança que não balbucia, né, que ela não demonstra o interesse de falar, de fazer sons com a boca, não senta, e a partir dos 6 meses, né, ele já tem que estar com a coluna, por causa de não ter hipotonia, já deveria ter condições de sentar, a coluna ficar ereta, mesmo com auxílio, que é a criança que você segura, que você pega no colo, ou põe um escoro, uma almofada atrás, e ele não fica. A coluna dele é molinha, né, a musculatura. Não olha para onde você aponta. Olha isso, olha meu filho, olha aquilo. E ele não procura. Você apontar objetos, pessoas, ele não procurar. Ele já deve estar apto para fazer os 9 meses. Não reconhece o próprio nome. Você chama pelo nome da criança e ela já te procura. Ela pode não esboçar nada com a boca, não fazer nenhum som, mas já te procurar com o olhar. Não reconhece pessoas de seu convívio. É o que eu falei anteriormente, né? É a apatia. Chegou a mãe, o pai, o avô, como se não tivesse chegado ninguém, sem expressões faciais. Não passa o brinquedo de uma mão para outra, que é a curiosidade de começar a brincar com os objetos, e ele começa a trocar, né? Passar de uma mão para outra. É importante, gente, essas características que eu estou falando são sinais de alerta, mas não quer dizer que precisa ter todas elas, né? Com 4 meses eu não tinha observado nada. A partir dos 6 eu vi 2 características. E aí foi evoluindo e eu comecei a observar mais, tá? Não precisa ser todos os itens em uma pessoa só. Não responde a tentativa de interação, que é você tentar brincar e ela não te responder, e não demonstra de novo reciprocidade. Aqui já era para estar fazendo super bem, bem desenvolvido e ainda não aconteceu. Pode passar. 1 ano. 12 meses de idade. É a idade que muita gente tem marcada com tristeza porque não consegue fazer o aniversário. E aí vem aquela felicidade quando consegue fazer o aniversário de 2 anos, porque aí o filho está presente.
né, presente neurologicamente, vendo, gostando, batendo palma, aproveitando. Porque se nessa idade aqui ele estiver alheio a tudo, é uma idade triste para o aniversário, porque ele não participa, infelizmente. É uma criança que não faz contato visual. É muito comum nas fotos de família, é um sinal que vocês podem observar, de não estar olhando para a câmera, né? Porque o contato visual me incomoda. Quando eu converso com os maiores ou com os adultos, eu pergunto, hoje você consegue fazer, mas você faz bem ou isso está te incomodando? Porque se te incomodar é um problema para mim. Você tem que estar confortável. Ah, não, eu faço, mas é porque eu treinei, incomoda. Então, para a criança que não sabe expressar, ela simplesmente evita o contato visual. Não olha no olho, tá, gente? Ela pode até olhar rapidinho e tira, que é o fragmentado. Não fica de pé quando segurado, nem se você segurar a criança pelas pernas, igual a gente brinca, né? Com um bebezinho de 1 ano. Segurar pela mão, segurar ele pelo quadril, ele não vai sustentar, devido à hipotonia. Isso também pode acontecer. Durante a brincadeira de esconder, não procure os objetos que foram escondidos. Seja a gente se esconder, né? Botar um paninho no rosto e falar que a neném achou. Seja você tirar um objeto, que não é uma brincadeira, que acontece muito lá em casa, o controle da televisão. Eu ponho atrás da almofada e meu filho vai igual um foguete atrás. Porque ele já sabe que eu escondi algo lá. Nessa idade já é para fazer isso com melhor habilidade. Não engatinha nessa idade. Não fala palavras como papai, mamãe, que são as palavras de base, né? Não entende comandos como mandar tchau, dá tchau, manda beijo. Não é que ele não consiga fazer, ele não compreende. A gente vai falar isso da linguagem. Não aponta objetos, porque é a comunicação não verbal, dele mostrar o que ele quer. Ele vê uma bola, ele mostra a bola, ele vê uma tia, alguém que ele quer, ele apontar aquela pessoa. Pode passar. 1 ano e 6 meses. A criança não andou ainda. Aí é um sinal vermelho piscando pra gente, é extremamente preocupante. Aí eu preciso de fisioterapeuta, psicomotricidade junto, um apoio, um suporte maior. Não expressa o que quer, é a criança que não tem desejo. Você mostra, você está com bala, brinquedo, qualquer coisa, e ele simplesmente não pede, ele não chega perto da mãe e puxa, ele não demonstra interesse por nada, ele está alheio. Não aprende novas palavras, pode ter ficado só no papai, mamãe ou bola, e não evolui. Não aponta, né, para mostrar algo, continua não apontando. Não copia comportamentos, que é a gente fazer careta, ou às vezes a gente fazer uma posição, botar a mão e falar assim, fulano agora só fica assim, porque viu o avô dele assim, é muito comum acontecer. Então ele não copia comportamentos. Não se importa se o cuidador se afasta ou se aproxima. Minha mãe está saindo, minha mãe está chegando, para ele não faz diferença. Ou ele já perdeu alguma habilidade. Tamara, ele falava, ele estava falando bem e tal, estava brincando, e a partir dessa idade ele parou de fazer isso. Aí a gente vai começar a investigar os porquês disso. 2 anos de idade. Não fala frases com 2 palavras. Todas as consultas, eu vou estar sempre perguntando. Já está falando frase com 2? Aí volta com 3, com 4? Começou o diálogo? É a evolução que a gente tem da fala. Aqui já é para ele estar falando, quero água. Não copia ações ou palavras, que é da gente falar e ele repetir. Não anda de forma equilibrada, então a criança que cai muito está sempre se escorando quando ela já está andando. Não segue instruções simples. Pega aqui para a mamãe, sobe aqui, vem cá no meu colo e dá um abraço. Ele não consegue compreender nem seguir as instruções. Não tem que fazer com utensílios comuns. Colher, telefone, isso é copiar os comportamentos. Se ele pega um pente, ele sabe que tem que levar na cabeça. Pega uma colher, ele leva na boca. Pega um copo, uma madeira e assim por diante. Nessa idade, ele já tem que entender para que servem os utensílios e o que fazer com eles. Ele pode não fazer direito, tá, gente? Não quer dizer que ele vai pentear o cabelo, mas ele leva ao local correto. Perdeu de novo. Perdeu habilidades que já possuía, porque existe também uma forma regressiva. A criança estava desenvolvendo e aí começou a regredir a partir de uma certa idade. Pode passar. Autismo. Agora vamos falar das principais características. Dificuldade da comunicação. Como eu já tinha dito, a gente tem a comunicação não verbal. Não aponta, não mostra, não pega o adulto pela mão e leva até o objeto e emite sons na frente do que ele quer. Ele simplesmente não demonstra desejos. Dificuldade da pronúncia. Pode ser uma criança que tem dificuldade para articular a palavra, para falar,
Pode ter o frênulo, que é esse freiozinho que a gente tem na língua, ele pode estar curto, pode estar espesso, aí eu preciso que o odontopediatra esteja junto. Comunicação receptiva, ele não compreende o que a gente fala com ele. Por isso que às vezes a mãe fala, ou um adulto fala, ele só fica olhando porque na verdade ele está escutando, mas não está compreendendo. Comunicação expressiva, não consegue expressar suas emoções. Ficou triste, não sabe falar, vai lá e morde. Está irritado, não sabe falar, vai lá e se joga no chão. Filtro social, é o super sincero, fala coisas que não deveriam naquele momento. Não vou ficar aqui nesse elevador, essa mulher está fedendo. Ah, não gostei desse presente. Não quero ficar aqui que esse lugar é feio. E a mãe fica, socorro, não fala isso. Isso pode acontecer também. Sarcasmos e piadas, dificuldade para compreender. Quando vai chegando na adolescência, facilmente são crianças que às vezes são feitas de bobo, vamos dizer assim, que os pais falam, estou sofrendo porque os meninos estão fazendo graça para ele na escola, porque ele tem alguma dificuldade para compreender. Diálogo descritivo. Como é que foi na escola hoje? Como é que foi na sua avó? Não vai falar. Foi bom, normal, legal. Não vai contar algo que aconteceu, não vai descrever algo. Pode passar. Ah, desculpa, ecolalia. Ecolalia é repetir. Você pode repetir imediatamente ou depois. Meu filho, você quer água? Ele te responde, água. Você quer tomar banho? Banho. Ou eu conversei aqui e falei, sapo. Daqui 2 horas ele começa a repetir, sapo, sapo. Sem contexto nenhum. Isso é ecolalia. Pode ser imediata ou pode ser tardia. Pode passar. Tudo que eu já falei. Agora são só imagens para ficar bem fácil de vocês gravarem. Volta para a primeira, por favor. Só para eu mostrar. Volta. Obrigada. Comunicação não verbal. Olho no olho, ali do bebezinho, ó, a partir dos 4 meses. Não apontar, já tem um bebezinho maior, pode passar. Dificuldade de interação social. As crianças brincando e ele não quer se aproximar, prefere brincar sozinho, na maioria das vezes. Já tem uma criança mais isolada, pode passar. Padrões restritos e repetitivos. Ali embaixo tem um menino enfileirando os brinquedos. A primeira linha está uma perfeição, parece que ele usou uma régua. Isso não é brincar, né? Fazendo ele andar e criando histórias lúdicas. E aí é um padrão. Ele está só enfileirando. O menino com o patinho, ele é bem metódico e ritualístico. Olha, ele separa por tamanho, tem uma fila certinha, e é o jeito dele de usar aquele objeto, não funcional, né? E lá em cima a gente tem o menininho enfileirando só os carrinhos, ó. O carrinho não está andando, pode passar. Estereotipias, movimentos repetitivos usados. A gente tem andar na ponta dos pés, pode acontecer em qualquer idade. O menininho ali embaixo, ó, deitado no chão para brincar, pode ser para brincar, pode ser para ser regular, porque está irritado, porque está cansado, ele pode se deitar ao chão. Lá em cima, não dá para pegar porque é uma foto, mas é o flap, que a gente conhece, né? Como se fosse o batimento da asa de um patinho, por isso que chama flap, que é balançar os braços, pode passar. Sentar em W. Lembra da hipotonia, dificuldade da coluna, da musculatura? Sentar em W. O do meio é o olhar lateralizado, que eu sempre pergunto nas consultas, parece que está querendo olhar para trás, esse é o olhar lateralizado. Lá em cima é aproximar objetos dos olhos, como se quisesse olhar lá dentro. Pode passar. A primeira figura, observar as mãos, pode ser estática ou pode ser em movimentos, gostar de observar as mãos. A segunda é o giro, ele pode girar em torno dele, em torno de objetos. Embaixo a gente tem um menininho mordendo, né, foi o que eu falei. Não pode ser só reação, ele pode ter também este comportamento de morder para se expressar. E lá em cima é o toque em qualquer parte. Aí pega muito na cabeça, pega muito no nariz, pega muito no olho, repetidamente. É um comportamento repetitivo. Pode passar. A rodinha, a famosa rodinha do carro. Objetos giratórios. Pode ser ventilador, pode ser roda de carro, tudo que gira. Eles gostam de observar, alguns deles, né? Então, ao invés de ele estar brincando com o carrinho, ele simplesmente vira ele e vai ficar girando a rodinha. E por último, é um caso clínico. Hoje ele já está bem grandão. Careteamento. Passa despercebido. Que é quando a criança faz, parece cacuete que as pessoas falam, né? Chama careteamento. Ele leva as mãos ou sem as mãos e faz careta, sem ninguém pedir, tá? É uma estereotipia. Pode passar. Hiperfoco.
gostar demais de uma coisa, querer só aquilo, é bem restrito, né? A gente tem aqui embaixo, que é o mais comum dentro do espectro, que é o dinossauro. Então tem uma criança com diversos dinossauros, pode ser qualquer personagem, só quer aquilo, só fala disso, aniversário, brinquedo, roupa, tudo. E na próxima foto é uma criança que tem muitos brinquedos, mas só quer um. Isso acontece muito, eu compro de tudo para eles, ele só quer esse brinquedo. Pode passar. Hipersensibilidade auditiva. Essa mãozinha no ouvido clássica. Ruídos altos podem incomodar, moto, carro, ou não precisa ser alto, tá, gente? Repetitivo também, barulho de porta, de ar-condicionado, pessoas mastigando, respiração, tudo isso pode causar dor. Essa hipersensibilidade dói, tá? É dor física, incomoda mesmo. Pode passar. Cortar a unha, dói. Tudo que eu estou falando de hipersensibilidade, gente, é porque dói. Não é só incomodar de ai, que nervoso, não, tá? É muito difícil até que ele esteja equilibrado sensorialmente. Cortar a unha pode ser muito difícil. Pisar em grama, na terra, na praia, no chão, descalço, pode passar. Lá em cima, ó, isso aí você acha no Mercado Livre, aquele chapeuzinho, é exclusivamente para dificuldade só da água no rosto no chuveiro. Na piscina pode, mas a água de cima para baixo no chuveiro é o fim do mundo. Esse chapéu ajuda muito. Lá embaixo tem uma criança cortando o cabelo. Mesmo uma tesoura pode ser um desafio muito grande devido à sensibilidade. Aqui em cima a gente tem um menininho com dificuldade com o tecido, tá? A gente tem muito, ó, não usa jeans, não usa blusa de frio. Não é porque não gostou da roupa, é o tecido que dói, que coça, incomoda. Pode passar. Ali embaixo, dificuldade para calçar meia. Ali em cima, dificuldade para calçar sapato, pode ser sapato, tênis, qualquer calçado fechado. E se sujar. Eu trouxe uma criança muito suja só para aparecer, mas é qualquer gotinha. Existem algumas pessoas que uma gotinha de água já é extremamente difícil de tolerar. Pode passar. Uma moça querendo abraçar, provavelmente deve ser a filha dela, né? É o contato físico que eu falei, não aceitar contato físico, sentir desconforto, mesmo que seja familiar. Para abraçar, para tocar no ombro, pode incomodar muito. Tomar banho. Tem gente que não consegue viajar. Família não consegue passear porque o chuveiro não é o mesmo, a água não é a mesma, não tem o mesmo cheiro de produto químico no banheiro e ele não aceita. Rigidez cognitiva, né? Pode passar. Seletividade alimentar. É uma característica muito comum e está ligada a diversos fatores. Pode ser a textura, pode ser o gosto, pode ser o cheiro e principalmente pode ser gastrite, pode ser outras dificuldades no metabolismo, tá? Pode ser problema na língua, né, que o dentista tem que nos ajudar, na mastigação. Não é só porque é frescura, deixe sem comer e na hora que der fome ele vai comer. Ele não vai comer. Pode passar. Distúrbio do sono. É muito comum que o paciente também, dentro desse transtorno, tenha dificuldades para dormir. Ou ele resiste muito para dormir, ou ele tem muitos despertares à noite, pode ter terror noturno, acordar gritando como se estivesse num pesadelo e demorar a voltar, né, a ficar tranquilo. Ou ele pode simplesmente ter aquele sono agitado, roda a noite inteira. Isso pode acontecer em muitos casos. Pode passar. Por fim, né, o tema que a gente começou falando, né, de encaixar as peças. Quando a gente se conscientiza, as peças se encaixam. O assunto é muito vasto, né? Eu tentei trazer mais sucintamente para que vocês conseguissem encaixar as peças, mas o que eu gostaria mesmo essa noite é que, principalmente das fotos que vocês tiraram e tudo, quando tiverem dúvidas, voltem lá ou falem comigo, ou procurem, né, a ajuda de um profissional, porque, assim como a Viviane falou, né, são pessoas como nós. E não é apesar disso, não é que bom por isso, né? Todos que chegam, né, no consultório têm uma característica diferente, têm uma necessidade diferente, assim como eu tenho as minhas peculiaridades. Por que igual? Ela falou que ninguém é igual. Eu não casaria com alguém igual a mim, com os meus defeitos, com as minhas dificuldades. Eu procurei alguém que pode me ajudar nessa jornada. Então é por isso que a gente tem que olhar para o outro com mais amor, entender assim, que ótimo que ele é diferente. O que eu posso aprender com ele? O que eu posso fazer por mim e por ele? A gente evolui muito quando a gente começa a pensar assim. E a palavra principal, eu sempre penso muito em amor, mas é respeito. Você não precisa compreender tudo o que o outro pensa, o que o outro sente, o que ele está passando. Mas respeitar, gente, é obrigatório, não é uma opção.
Você pode não gostar, pode não entender, ou ir para casa e pensar que aquele parente que não tem diagnóstico e já está na fase adulta, ele é esquisito, né? Reservado, estranho. Né? Pode ser estranho para mim. Eu tenho uma camisa que eu uso muito no consultório. Tudo que é diferente incomoda que são iguais. Então, a gente não faz parte de uma manada. Todo mundo é diferente. Então, a palavra que eu gostaria que vocês levassem daqui hoje é respeito. Conhecimento é poder. Quanto mais a gente estudar, né? Melhor para a gente, melhor para a nossa família, buscar informação. E o principal, tempo é neurônio. Se a gente demora para procurar ajuda, o tempo passa, a gente vai perder a evolução. Seja na fase da infância, adolescência ou na vida adulta, né? Nunca é tarde para a gente começar, tá? Dúvidas, vocês podem mandam lá na minha caixinha de perguntas ou mandem por aqui. E foi um prazer, tá? Estar com vocês hoje. Espero